aleluia, a partir do verso 11, que vai dizer que a cura de 10 leprosos. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava limpo, estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés, aleluia, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano, aleluia. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Ele disse: levanta e vai, a tua fé te salvou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, aleluia, pode glorificar a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aleluia, a palavra do Senhor, ela é bem clara aqui, que eram 10 leprosos, né? Eram 10 leprosos que, quando Jesus ia no caminho, né, o leproso, ele era uma pessoa afastada da sociedade devido à doença que ele tinha. Hoje em dia, a lepra, né, que se chama ranceníase, se você, aleluia, descobrir no início, tem tratamento, né? Tem tratamento, tem cura, porque a medicina avançou, a ciência avançou, mas só que naquela época não tinha cura, né? Então, aleluia, do mesmo jeito que a mulher do fluxo de sangue, ela era rejeitada pela sociedade, os leprosos também eram, né? Os leprosos também eram rejeitados pela sociedade. E ali, louvado seja o nome do Senhor, quando, aleluia, Jesus foi passando, aqueles leprosos viram Jesus de longe. Aí não tiveram nem ousadia de chegar para perto, aleluia, de Jesus para chegar e pedir socorro. Pararam de longe mesmo. Primeiro que eles reconheceram, aleluia, que estavam doentes, e reconheceram também a incapacidade, aleluia, porque sabia que Jesus era grande, aleluia, porque Jesus é grande, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali, louvado seja o nome do Senhor, eles chegaram, aleluia, e disseram, levantaram a voz, aleluia, e disseram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, aleluia. E eles foram humildes para dizer: tem misericórdia de nós, né? Aleluia. Mas aí Jesus disse: vai e mostra-te ao sacerdote, aleluia. Só que quando eles foram, eu creio, a Bíblia não fala, mas eu conjecturo que eles foram tão distraídos que nem perceberam, né? E quando chegou no meio do caminho para se mostrar ao sacerdote, eles viram que estavam limpos. Só que, aleluia, 9 seguiram o caminho, mas aleluia, voltou. Voltou para agradecer a Deus o milagre, aleluia, que tinha acontecido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O interessante, igreja, é que trazendo para o dia de hoje, é isso que acontece. Aleluia, muitos querem a bênção, mas aleluia, quando recebe a bênção, vira as costas para o abençoador. Não quer nem saber. Aí é por isso que muitas das vezes tem crente que vive no arrojo. Aleluia, não sabe por quê. Aí eu só vivo na prova, eu só vivo na luta. Por quê? Porque, aleluia, por uma simples coisa que você recebe, você não quer agradecer. Aleluia, a palavra do Senhor, ela vai dizer que a gente tem que ser grato. Aleluia a Deus. E o interessante é que aquele homem, ele voltou. Aleluia. Só ele voltou dos leprosos. Ele
ele reconheceu, aleluia, que Jesus tinha feito um milagre e ele foi adorar aquele, aleluia, que é digno de toda adoração. Aleluia, e fez um milagre na vida dele. Oh, aleluia. E aí o interessante é que Jesus olha para os discípulos e diz assim: ué, não foram 10? Aleluia. Foram 10 que foram abençoados. Foram 10 que receberam a bênção. Foram 10 que receberam a cura. Foram 10 que receberam a vitória. Aleluia. Mas só esse samaritano que voltou, e ainda por cima é samaritano. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque naquela época, como foi lido aqui, né? Os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos, né? Então, quer dizer, o samaritano era uma pessoa diferente dali, do meio deles. Aí o interessante é que foi o samaritano que reconheceu, aleluia, o que Jesus fizeram. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes alguém que você não dá nada, aleluia, é aquele que vai voltar para agradecer a Deus pela sua bênção. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, igreja, deixa eu te dizer uma coisa, a parte do Senhor, não tenha vergonha, aleluia, se a tua bênção, um exemplo, estou dando um exemplo, foi uma caixa de fósforo que você não tinha na sua casa e de repente passou na rua, um exemplo que eu estou dando, e de repente você acha uma caixa de fósforo cheia. Jesus, eu não tinha nem 50 centavos para comprar o fósforo, tu mandou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tu mandasse, aleluia. Quando chegar no culto, agradece, porque tem culto para isso, aleluia. Tem culto que é culto de gratidão a Deus, aleluia. Então agradece. Alguém pode até rir, nossa, mas uma caixa de fósforo, aleluia. Mas para quem não tem 50 centavos, que não tem, aleluia, dinheiro para comprar a caixa de fósforo, é uma benção grande, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu morei em São Miguel do Gostoso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a experiência que eu tive. Eu nem conhecia minha esposa ainda não. E o interessante é que o meu gás, ele acabou. Mas eu não tinha dinheiro para comprar, aleluia. E quando foi no outro dia, no dia seguinte, nem virar não virei, mas eu peguei e falei assim: eu vou acender o fogo para ver se fica pelo menos um restinho, né? Eu dizendo, um restinho do fogo, para poder esquentar pelo menos um café. Aí o interessante é que eu botei o café no fogo, o café esquentou. Aí peguei e eu nem prestando atenção. Às vezes a bênção e o milagre chega para mim, para você, e você não percebe. E daqui a pouco lá vai eu. Vou fazer o arroz, vou fazer o macarrão, vou fazer o feijão, e eu fazendo. Glória a Deus! Quando eu penso que não, que eu vou olhar, olhava só eu e meus filhos na época. Quando eu fui olhar, o bujão estava cheio pela metade. Quem crê? Glória a Deus! Quem crê que Deus fez isso? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, igreja? Faltava 15 dias ainda para me receber o meu dinheiro, o meu salário. E não tinha como eu passar 15 dias sem gás, né? Porque assim, muitas das vezes alguém te conhece, às vezes pode te ajudar e não te ajuda, né? Ainda pega e vem dizer que é cristão. Porque assim, se você, aleluia, tiver um exemplo, 2 pedaços de mortadela, e se o irmão começou a noite e você souber, aleluia, você não dividir, porque pelo menos a metade da mortadela, aleluia, você não está fazendo o papel de Cristo Jesus. Aleluia. Porque tem crente que é egoísta mesmo. Aleluia. Mas aquele que faz a obra do Senhor com amor, Deus cuida. E ali, louvado seja o nome do Senhor, para encurtar esse testemunho. O gás durou
Deus, sim, para mim foi muito. Aleluia. E outras bênçãos que eu tenho para contar. Aleluia. Mas o que eu quero falar aqui não é de bênção, também é de bênção, mas assim, que eu e você, a gente tem que agradecer, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você, a gente tem que agradecer. Aleluia. Pelas mínimas coisas. Glória a Deus, aleluia. Se você agradecer, aleluia, e for grato e fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Aleluia. Mas por que Ele não te coloca no muito ainda? Porque você não sabe agradecer no pouco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí muita gente só entende isso para dízimo. Não, porque se você for fiel no pouco, der o dízimo do pouco, Deus vai te colocar no muito. Mas não é só em relação a dízimo e oferta, não. Aleluia. Aleluia, Deus. Porque dízimo e oferta é voluntário. Tem gente que diz que é obrigação, não é. Porque eu falo como experiência também. Eu e meu esposo, quando a gente dava o dízimo por obrigação, não vou mentir. Nossa missionária, mas você dava por obrigação? Dava por obrigação, por medo, né? Eu não era abençoada. Faz brincadeira. Quando eu entendi que a gente tem que dar, aleluia, com amor. Aleluia, Deus. Pode ser uma oferta de 10 centavos, mas se você der de coração, Deus recebe. Ei, Aleluia. Mas é porque já colocaram na mente das pessoas. Não, você tem que dar, porque senão você não é abençoado. E Deus, aleluia, precisa de dinheiro? Ele não precisa. Tá certo que a igreja que você congrega, ela precisa sim, aleluia, de manutenção. Precisa de uma água, precisa de um desinfetante para limpar. Precisa, mas assim, o que adianta você dizer assim, eu vou dar o dízimo na casa do Senhor, mas dar com medo, ou dar com raiva? Ei, Deus não vai receber não, meu filho. Pode parar de dizimar, porque aí Deus não recebe não, né? Então quer dizer, a pessoa, ela tem que ser grata, aleluia. Aleluia. Ela tem que fazer por amor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então quer dizer, ali Jesus, ele olhou para aqueles discípulos e para aquela multidão e perguntou assim: e aí, cadê os 9 que não vieram com ele? Só ele veio, né? Só ele que veio. Mas realmente, mas ele quis mostrar, ele sabia. Jesus, ele sabia que só ia vir. Aleluia. Ele sabia porque ele era tanto 100% homem como era 100% Deus. Então ele sabia que só ia voltar. Mas por que ele fez isso? Para mostrar, aleluia, quem estava com ele, aleluia, que nem todos querem ser gratos por aquilo que Deus dá. Aleluia, seja grato por aquilo que Deus te dá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Seja grato porque Ele vai te abençoar. Aí Ele vai te abençoar porque você é bonzinho, porque você faz a obra dele. Não é isso não. Aleluia, Ele não tem obrigação nenhuma de fazer. Mas Ele é tão amoroso e tão misericordioso, porque nem eu nem você merece não. Aleluia, mas é porque Ele é amoroso. E outro, Ele não fica devendo nada para ninguém. Aleluia. Se você faz a obra de Deus, faz por amor e com amor. Aleluia, pode ter certeza que Ele vai te recompensar no momento certo. Aleluia. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa. Aleluia. Tem alguém na tua casa que ainda não confessou? Glória a Deus. Recebe, lembra da razão de cantar prévia. Ei, Deus tem ouvido a tua oração assim, eu confesso. Ai, traz pra tua
e você não sente nem assim, acha que não vai nem conseguir cantar. Não conheço tua vida, não conheço tua casa. Mas tem dias que você está de um jeito que a voz não quer nem sair para você cantar, mas não desiste. Continua na posição, continua no conjunto. Aleluia, continua louvando, porque Deus vai fazer. Glória a Deus vai fazer na Deus. tua vida. Glória a Aleluia. Deus. Aí o interessante também é que louvado seja o nome do Senhor. A gente vai falar também um pouquinho da persistência. Aleluia, perseverar. Por quê? Porque o paralítico de Betesda, ele perseverou. Os leprosos, aleluia, aquele que voltou para agradecer, ele perseverou. Por quê? Porque ele reconheceu. Aí, para você ver também que, aleluia, persevera, aleluia, na tua bênção, persiste, não desiste, aleluia, sabe por quê? Porque no tempo certo Deus vai fazer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele estava indo para uma festa em Jerusalém, e ali, louvado seja o nome do Senhor, todo mundo conhece a história, tinha um poço ali, tinha um tanque, né, ali, louvado seja o nome do Senhor, e ali de vez em quando, de um tempo em tempo, a Bíblia não fala, né, louvado seja Deus, o anjo descia, agitava as águas, e quem entrasse ali dentro era curado, aleluia, das enfermidades. Louvado seja o nome do Senhor. E ali jazia a multidão, aleluia. Era coxo, era cego, era surdo, aleluia, mas a bênção chegou para o paralítico de Betesda naquele dia. Ei, deixa eu te dizer uma coisa da parte do Senhor. Quando for o dia da tua bênção chegar, aleluia, não tem Satanás que peça, aleluia, vai chegar na hora que Deus quiser. Aleluia. Porque louvado seja o nome do Senhor. Tinha muita gente ali naquele tanque. Jesus podia curar vários naquele dia, mas ele escolheu foi o paralítico de Betesda. Ele escolheu foi o paralítico. O paralítico naquele dia é que foi o abençoado. Aí eu já ouvi pregador dizendo assim, porque o paralítico chegou para Jesus, né? Não, assim, perdão. Eu já ouvi pregador dizer que Jesus chegou para o paralítico e o paralítico chegou para Jesus e disse assim, Jesus me ajuda, Jesus me tira daqui, me levanta. Eu digo que é mentira na cara da pessoa. Porque se você for ler a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, você vai ver que o paralítico de Betesda, ele não conhecia Jesus. Aleluia, ele não conhecia Deus. Ele não conhecia Jesus de jeito nenhum. Sabe por quê? Aleluia, quando Jesus chega para ele e diz assim, tu quer ficar são?
vitória. Aleluia. A obediência gera vitória. Por quê? Porque se você obedece, né? O milagre é certo. Você alcança a bênção, você alcança o milagre. Porque ele não podia ter questionado, não. Ele podia ter questionado. Oxe, como é que pode isso? Ele está mandando eu pegar minha cruz e levantar. Não. Ele simplesmente pegou e obedeceu. Ele acreditou no milagre. Aleluia, acredita no teu milagre, igreja. Aí também o interessante é que quando eu leio essa passagem, eu vejo que, aleluia, quando Jesus curou aquele homem, era dia de sábado. Aleluia, naquela época, aleluia, os fariseus, aleluia, eles só pensavam, aleluia, no sábado, que o sábado não podia fazer nada, mas tudo para acusar Jesus. Aleluia. Mas deixa eu te dizer uma coisa também da parte do Senhor. Quando Deus quer te abençoar, Ele não tem dia, Ele não tem hora. Aleluia. Quando Ele quer abençoar, Ele abençoa. É no sábado, é no domingo, é na segunda-feira, é meio-dia, 2 horas da tarde, né? Aleluia. Então, quer dizer, Ele não tem o dia, né? Não, eu vou abençoar. Aleluia. Eu vou abençoar meu servo segunda-feira. Eu vou abençoar meu servo terça-feira. Não. A hora que Ele quiser. Aleluia. Ele te abençoa. E o interessante é que aquele homem, aleluia, estava indo para sua casa, estava indo se mostrar aos sacerdotes, né? Aleluia. E de repente, vou pregar. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer uma oração aqui antes de pegar. Aleluia, Deus. Pela pastora, ela vai ministrar também. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta aí em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, neste momento, Pai, aleluia, eu te apresento a tua filha, Pai, a tua filha. Pai, vai ministrar a tua palavra também. Deus, aleluia, usa ela naquele lugar, Pai, aleluia, com grande autoridade. Pai, aleluia, o inimigo, ele tentou investir para ela não chegar naquele lugar, mas ela vai. Deus, aleluia, usa ela pela tua misericórdia naquele lugar. E se for da tua vontade, alma se renda aos teus pés. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, é grande, aleluia, o poder de Deus, é grande o poder de Jesus. Estou já terminando, mas assim, eu quero dizer para você, grande, aleluia. E o interessante é que tem sempre um acusador, né? Amém? Tem sempre um acusador. Aleluia. O interessante é isso, tem sempre um acusador. Tem sempre alguém para acusar, porque quando, aleluia, o paralítico, aleluia, estava levando a cama dele, aí vem os fariseus e fala assim: ei, tu está levando a tua cama? Hoje é sábado, tu não pode fazer isso, não. Aleluia. Aí ele disse: aquele, para você ver onde está, que ele não conhecia Jesus. Aquele que me disse: levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa, ele veio e mandou eu ir. Aí ele perguntou quem era. Ele disse: eu não sei. E de repente, depois, quando ele já estava indo embora, aleluia, Jesus aparece para ele, né? E diz para ele assim: olha, vai e não peques mais. A tua fé salvou. Então, quer dizer, tem uma condição para a pessoa receber a vitória. Aleluia. É obedecer, é não pecar, né? Aleluia. Então, quer dizer, a gente, aleluia, tem tudo para se abençoar por Deus. Primeiro é ficar na porta, ficar na posição. Porque aquele homem, aleluia, ele ficou 38 anos na porta. Aleluia, mas ele não saiu do lugar até a bênção chegar. Até a hora que a bênção chegou, ele não saiu do lugar. Glória a Deus, aleluia. E ser obediente, né? Quando Jesus manda fazer, faz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando, aleluia, você recebeu uma bênção,
seja grato. Aleluia, e volte para agradecer. Aleluia. Porque louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais você agradece, mais o Senhor derrama a bênção. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, eu não lhe conheço, mas aleluia, enquanto eu estava ali ministrando, eu estava com inquietando para chegar para o Senhor e dizer que eu vivia no carro com as malas dentro e a placa era o fogo. Viu? Aleluia, te prepara. Para começar a sair do estado do milhões do mundo. Começa a mandar ração de quanta prévia a comer mais a minha palavra de dia e de noite. Levanta a ração. Porque não é o tiriba, é o tiriba, para ser a prévia, aleluia, nas asas de prego. Ai, de canto, ração. Tô eu para cumprir a promessa. Ai, de cantar a ração que eu te fiz há alguns anos atrás. Ai, de cantar a ração de cantar prévia. E para tu saber que sou eu que falo contigo, quando eu usei aquele vaso para dizer que não ia levantar a ração, andar nas asas de ferro, alguém que estava do teu lado riu de você. Ai, de cantar a ração, mas eu anotei e te digo, ei, de cantar a ração, prepara, porque o tempo tem chegado e eu te deixo a minha paz e a minha graça. Glória a Deus. Aleluia! Deus está na casa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus está na casa. Aleluia! Aleluia. Só aleluia! Não sentiu, quem não quis, e foi até aqui que eu fui. E é só até aqui que eu fico, porque se passar daqui não é mais a missionária, não é mais Deus, perdão. Eu costumo dizer, quando eu acabo a ministração, eu costumo dizer, não é mais Deus se eu passar. Se eu passar, já vai ser a missionária, e a missionária não tem nada para oferecer, a não ser, aleluia, a minha vida, né? Só isso que eu tenho para oferecer a vocês, a minha amizade, o meu carinho, o meu respeito, né? Mas, aleluia, eu não tenho nada para te dar, mas quem tem a palavra